Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Nesta aula, nós vamos estudar a aplicação da lei penal. A aplicação da lei penal vai do artigo 1º até o artigo 12 do Código Penal. Esses artigos são extremamente importantes para a sua prova. Quando lá no seu edital constar o tópico aplicação da lei penal, ele vai cobrar do artigo 1º até o artigo 12. Qual que é a primeira recomendação que eu te faço nesse ponto? Que você vá lá e já faça de cara 3 leituras do artigo 1º até o artigo 12. Leituras rápidas, entendeu? Porém, com atenção. Faça pelo menos 3, 4 leituras ali, para você já ter uma noção. Depois você volta e continua assistindo a nossa aula. Ah, professor, não posso fazer essas leituras agora. Tudo bem, não tem problema, tá? Assista a aula, depois você faz. Mas eu recomendo fortemente que você leia e releia e faça várias leituras desse tópico, que é a aplicação da lei penal, artigo 1º até o artigo 12, porque com certeza vai te ajudar nas suas provas de concurso. Vamos lá? Como dito, nosso tópico aqui hoje de estudo é a aplicação da lei penal. A aplicação penal da lei penal vai do artigo 1º até o artigo 12. Tranquilo? Tá. Antes disso, eu trago aqui uma introdução, conteúdo propedêutico introdutório. Nesse conteúdo propedêutico introdutório, eu só quero te apresentar 2 conceitos básicos. Que a lei penal incriminadora, que o tipo penal, o crime, o tipo penal, ele é formado de 2 preceitos, preceito primário e preceito secundário. Então, o tipo penal, uma figura delitiva, um crime, ele é formado tanto de preceito primário quanto de preceito secundário. Professor, o que é preceito primário e o que é preceito secundário? Muito fácil, meus queridos. Preceito primário é a conduta criminosa. Exemplo, no homicídio, qual que é a conduta criminosa do artigo 121? Matar alguém. Então, toda vez que a gente falar preceito primário do tipo penal, é a conduta criminosa. Exemplo clássico e muito simples de se entender. Artigo 121, qual que é o preceito primário? A conduta criminosa. Qual que é essa conduta criminosa? Matar alguém. Professor, e o que é o preceito secundário? Muito fácil, é a pena prevista para o tipo. Entendeu? Quando a gente fala preceito primário e preceito primário é a conduta criminosa. Preceito secundário é a pena prevista. Tá muito tranquilo isso aqui. Então, se a gente for lá no crime de furto, por exemplo, qual que é o preceito primário do artigo 155? Subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Isso é o preceito primário, a conduta criminosa. Qual que é o preceito secundário? É a pena. Pena de 1 a 4 anos. Tranquilo, gente? Então, preceito primário do tipo é a conduta criminosa, preceito secundário é a pena, tá? Só uma introdução básica para, às vezes, alguma questão de prova falar preceito primário, preceito secundário, e você não conseguir fazer essa associação. Porque é muito simples. Preceito primário, conduta criminosa, preceito secundário, a pena prevista. Tá. Dentro aqui do nosso tópico de aplicação da lei penal, a gente começa a estudar o tempo do crime. Pessoal, no que concerne ao tempo do crime, esse assunto é muito cobrado em provas. Professor, o que eu tenho que saber em relação ao tempo do crime? Em relação ao tempo do crime, você tem que saber o que dispõe o artigo 4º do Código Penal. E o que o artigo 4º do Código Penal, que agora ele está no seu material mais à frente, fala? Ele fala quando se considera praticado o crime. E eu já lhe antecipo. O artigo 4º ele vai dizer: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Professor, não entendi. Vou lhe dar um exemplo prático que você entende isso de uma vez por todas. O que o artigo 4º está a dizer? Exemplo. João atira em Pedro na data de hoje. Pedro é socorrido, passa 3 meses internado no hospital e morre daqui 3 meses. Quando que eu considero praticado esse crime? Hoje, no momento da ação ou da omissão, ou daqui 3 meses, no momento do resultado? E aí você volta para o artigo 4º. O artigo 4º fala: considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Isso é dizer que, se João atira em Pedro hoje e Pedro morre daqui a 3 meses, esse crime é considerado praticado hoje,
no momento da conduta, no momento da ação ou da omissão, tá? Por isso que a gente fala que em relação ao tempo do crime, a gente tem 3 teorias. Teoria do resultado. Teoria do resultado, o que ela fala? Que o crime vai ser considerado praticado na hora em que ocorrer o resultado. Essa teoria foi adotada pelo Código Penal? Não. Qual que é a próxima teoria? Teoria da ubiquidade omissa. Essa teoria da ubiquidade, já te antecipo que ela também não foi adotada pelo nosso Código Penal. O que ela fala? Que seria considerado praticado o crime tanto no momento da ação ou omissão, quanto no momento do resultado. Também não foi adotada. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade. Ou seja, considera-se praticado o crime no momento da conduta, no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Olha o que diz o artigo 4º. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Então, quando houver um desprendimento, quando a conduta acontecer numa data e o resultado em outra data, você lembra. No direito penal, o artigo 4º estabelece que considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Lembra do homicídio. Joãozinho atira em Pedro hoje. Pedrinho morre daqui 3 meses. Esse crime é considerado praticado hoje ou daqui 3 meses? Você lembra? Tempo do crime, teoria da atividade, artigo 4º do Código Penal. O crime é considerado praticado hoje, no momento da ação ou da omissão, e não quando do resultado. Tranquilo, gente? Beleza. Aqui eu já trago um aprofundamento para vocês. A teoria da atividade, deixa eu jogar o material. A teoria da atividade aqui, ó. A teoria da atividade, ela possui uma relevância para os crimes materiais ou causais. Professor, o que é isso? Gente, o que é um crime material? Aqui, você precisa ter um conceito que ele é muito trabalhado no direito penal. Professor, o que é um crime material? Crime material é quando o tipo penal prevê um resultado naturalístico e esse resultado naturalístico ele é indispensável à consumação do crime. Ou seja, se não houver a ocorrência desse resultado naturalístico, o crime será considerado tentado, tá? Então, crime material é quando o tipo penal prevê um resultado naturalístico e esse resultado é indispensável à consumação. Professor, mas qual seria a contraposição? A gente tem aqui uma classificação, que são os ditos crimes materiais. Professor, o que são crimes materiais? Já lhe disse. São aqueles em que o tipo materiais. São aqueles em que o tipo penal prevê um resultado naturalístico e esse resultado é indispensável à consumação. Se não houver esse resultado previsto no tipo, o tipo é considerado tentado. Exemplo, homicídio é um crime material. Por quê? Tem que ocorrer o resultado morte. Se Joãozinho atirar em Pedrinho e o Pedrinho sair vivo, não ocorreu o resultado morte, o crime é considerado tentado. Isso é um crime material. Mas aqui a gente também tem outros crimes. Tem que saber o que é um crime formal. A gente também tem os crimes. Crime formal. E tem também o crime de mera conduta. Pessoal, o que é um crime formal? Crime formal é aquele em que o tipo penal prevê um resultado naturalístico, mas o resultado ele é dispensável, prescindível à consumação desse tipo penal. Professor, me dá um exemplo. Extorsão, artigo 158 do Código Penal. Na extorsão, o indivíduo exige uma vantagem indevida com emprego de violência ou grave ameaça. Mas o crime de extorsão, 158, ele é um crime formal. Para ele se consumar, não precisa do autor obter essa vantagem. O crime de extorsão se consuma no momento da exigência com emprego de violência ou grave ameaça, de maneira que a obtenção dessa vantagem ela é dispensável à consumação do delito. Então, crime formal é quando o tipo penal prevê um resultado naturalístico, mas o resultado é dispensável à consumação. Você vai lembrar do 158, da extorsão, que ele prevê um resultado. Que resultado é esse? É a obtenção da vantagem devida. Mas sem essa obtenção, o tipo já é considerado consumado. E por fim, a gente tem os crimes de mera conduta. Pessoal, o que é o crime de mera conduta? É quando o tipo penal não prevê resultado naturalístico. Crime de mera conduta, qual que é o exemplo que a gente tem no nosso ordenamento?
Artigo 150 do Código Penal, invasão de domicílio. Você adentrar ou permanecer na casa de outrem sem o consentimento desse. É um crime de mera conduta, ele não tem nenhum resultado, basta você adentrar, entendeu? A casa, a residência de outrem, ou lá permanecer sem um consentimento deste, tá? Crime de mera conduta é quando o tipo penal não prevê resultado naturalístico. Exemplo, invasão de domicílio. Tá. Por que eu te falei isso tudo? Eu te falei isso tudo só para aprofundar um pouquinho com vocês e te lembrar que a teoria da atividade, se for uma questão mais capciosa, um pouco mais difícil, ela pode perguntar isso. Código Penal em relação ao tempo do crime adotou qual teoria? Você, na lata, artigo 4º, Código Penal, teoria da atividade. Tá. Mas se a prova descer um pouco mais, é importante que você saiba que a teoria da atividade, como ela separa a conduta do resultado, ela ganha relevância para os crimes materiais ou causais, que é a mesma coisa. O que são crimes materiais ou causais? São tipos penais em que eles preveem um resultado naturalístico, o resultado é indispensável à consumação. Tranquilo? Tá. Aqui eu tenho outro aprofundamento, tá? Porque os crimes formais, os crimes de mera conduta, a consumação sempre ocorre no momento. Deixa eu jogar aqui, que senão vocês não veem, né? Aqui, ó. Em relação aos crimes formais e de mera conduta, a consumação sempre ocorre no momento da ação, entendeu? Então é por isso que ele fala, ó, nos crimes materiais, realmente, a teoria da atividade ganha relevância. Mas nos crimes formais e nos crimes de mera conduta, a consumação, ela independe da ocorrência do resultado. Isso porque nos crimes formais, embora o tipo penal preveja resultado naturalístico, ele é dispensável, ou no crime de mera conduta, que o tipo penal sequer prevê resultado naturalístico, tá? Mas isso aqui já é um aprofundamento, tá? O que eu preciso que você realmente entenda é o seguinte: em relação ao tempo do crime, o Código Penal adotou a teoria da atividade e que considera praticado o crime no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Perfeito? Você entendeu isso, eu já me dou por satisfeito nesse momento. Sigamos. Aprofundando aqui um pouquinho mais. Momento da prática do ato infracional. Professor, vou começar aqui por um exemplo que facilita. Joãozinho, menor de idade, com 17 anos, 11 meses e 20 dias, atira em Pedrinho. Pedrinho é socorrido ao hospital e morre daí 45 dias, quando Joãozinho já atingiu a maioridade. Joãozinho responde pela prática de crime ou de ato infracional análogo à prática de homicídio? Responde pela legislação comum, pelo Código Penal ou pelo Estatuto da Criança e Adolescente? Para você responder a essa indagação, você tem que saber qual que é o momento da prática do ato infracional. Quando que eu considero praticado o ato infracional? E aqui também se adotou a teoria da atividade. Isso é dizer que se Joãozinho atirou em Pedrinho com 17 anos, aqui tá errado, tá? 17 anos, só falta 11 meses, tá? E 22 dias, por exemplo, que é o que está aí no material. E ele atira com 17 anos, 11 meses, 22 dias. O Pedrinho só morre daí 45 dias, quando Joãozinho já era maior. Pedrinho responde por crime ou por ato infracional? Sua resposta, em relação ao momento da prática do ato infracional, Código Penal também, perdão, Código Penal não, o ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, também adotou a teoria da atividade. Isso é dizer que considera-se praticado o ato infracional no momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Por consequência, nesse caso aqui, ó, o adolescente, o Joãozinho, que atirou com 17 anos, 11 meses e 20 dias, e o Pedrinho morreu quando ele já atingiu a maioridade, Joãozinho vai responder pela prática de ato infracional. Ele vai responder pela legislação menorista. Ele vai responder pelo ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente. Tranquilo ou não, gente? Então, a questão aqui da prática do ato infracional também se adota a teoria da atividade. Entenderam? Sigamos. Você só tem que ter cuidado, porque isso foi objeto de questão uma vez da Polícia Civil do Estado de Goiás. A Polícia Civil do Estado de Goiás cobrou uma prova, eu não me recordo exatamente o ano, mas foi, acho que a prova de 2016, ou a prova antes disso, mas enfim, não interessa agora. Só porque teve uma questão muito interessante aqui abordando o seguinte. Ó, o menor, quando que é considerado praticado o ato infracional? Teoria da atividade, o momento da ação ou da omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Perfeito. Só que tem uma observação, você tem que ter um cuidado. Cuidado quando o menor cometer uma infração penal, ela tem natureza permanente.
Porque é o seguinte, imagine, Joãozinho aqui com 17 anos, 11 meses e 22 dias. Joãozinho com 17 anos, 11 meses e 22 dias, sequestrou Mariazinha. E ele mantém a Mariazinha sequestrada ali por 2 meses. E durante esse período que ele mantém ela sequestrada em cárcere privado, ele atinge o quê? A maioridade. E agora? Ele responde pela prática de crime ou de ato infracional? Resposta: se ele atingiu a maioridade durante a prática de um crime permanente, a partir de agora ele vai responder pelo crime e não pelo ato infracional. Vamos lá. Professor, primeira coisa, o que é um crime permanente? Crime permanente é aquele em que a consumação do delito se prolonga ou se protrai no tempo em razão da vontade do agente criminoso. Típico exemplo é o sequestro ou cárcere privado, artigo 148 do Código Penal. Privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. Então, crime permanente é aquele em que a consumação do delito se prolonga, se arrasta no tempo em razão da vontade do agente criminoso. É o indivíduo, o autor desse crime, que vai decidir por quanto tempo ele mantém aquela conduta criminosa. Exemplo, sequestro. A conduta é privar alguém de sua liberdade mediante sequestro ou cárcere privado. É o autor desse delito que vai decidir por quanto tempo ele mantém essa pessoa privada de sua liberdade. Isso é um típico crime permanente, o sequestro ou cárcere privado, artigo 148. E o que é o crime permanente? Aquele em que a consumação do delito se prolonga ou se protrai no tempo em razão da vontade do agente criminoso. É o criminoso que decide por quanto tempo ele vai manter a consumação ali se arrastando a prática daquela conduta criminosa. Professor, me dá outro exemplo de crime permanente. Extorsão mediante sequestro. Artigo 159, também é crime permanente. Me dê outro exemplo, professor. Posse de drogas. Me dê outro exemplo. Posse de arma. Todas essas condutas, posse de drogas, posse de armas, sequestro, extorsão mediante sequestro, são crimes permanentes. A consumação do crime se arrasta, se protrai no tempo em razão da vontade do agente criminoso. E o que eu quero te dar de dica aqui? Cuidado! Se um menor cometer uma conduta, uma infração penal que tem natureza de crime permanente e ele mantém essa permanência e durante esse período ele atinge a maioridade, ele deixa de responder por ato infracional e passa a responder por crime. Mas isso só é assim quando ele praticar uma infração penal, um ato infracional que tenha natureza de crime permanente. Você lembra do sequestro. Se o Joãozinho aqui, ó, como a gente disse anteriormente, sequestrar a Mariazinha. Sequestro, como eu lhe disse, é crime permanente. Com 17 anos e 11 meses e 22 dias. Mantê-la sequestrada por 2 meses. E ele vai atingir a maioridade e mantém a prática dessa conduta permanente. A partir de então, agora, ele responde por crime. Tranquilo, gente? O cuidado que vocês têm que ter é somente em relação ao ato infracional que tem a natureza de crime permanente e o indivíduo, durante a execução desse ato, durante essa consumação, ele atinge a maioridade, tá? E o que a questão da Polícia Civil falava? Ela jogou com as pessoas, ela brincava assim, ó. O Joãozinho era ex-namorado da Mariazinha. E aí, ele sequestrou ela, privou ela da liberdade com 17 anos, 11 meses e 22 dias. No dia que ele priva ela de sua liberdade, ele mantém uma relação sexual não consentida com ela, mediante o emprego de violência ou grave ameaça. Que crime é esse, gente? Estupro, né? Constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça a praticar conjunção carnal ou permitir com eles pratique qualquer outro ato libidinoso. Então, constranger alguém com emprego de violência ou grave ameaça à conjunção carnal ou à prática de um ato libidinoso, qual que é o crime? Estupro. Então, Joãozinho, no dia que ele sequestrou a Mariazinha, que é a ex-namorada dele, ele tinha 17 anos, 11 meses, 22 dias, e ele foi lá e estuprou ela. Beleza. E ele mantém esse sequestro, e vamos manter o nosso exemplo, por 2 meses, e atinge a maioridade. E a questão te perguntava, pelo que o Joãozinho responde? E aí você deveria ter essa sapiência de, em relação ao crime de estupro, ele é um crime instantâneo. Esse crime se consumou lá quando ele praticou essa conjunção carnal. Então, em relação à questão do estupro, deixa eu vir aqui para o material que eu anoto. Em relação ao estupro, nesse nosso exemplo, ele responderia pela prática do ato infracional análogo
a prática do crime de estupro. Em relação ao estupro, ele responderia por ato infracional, análogo ao crime de estupro, ou seja, pela legislação menorista. Mas em relação ao sequestro ou cárcere privado, como ele atingiu a maioridade, ele responderia pelo crime de sequestro. Entenderam, gente? Em relação ao estupro, seria um ato infracional análogo ao crime de estupro. Porque quando ele estuprou ela, ele tinha aqui, ó, 17 anos, 11 meses e 22 dias. E o estupro é um crime instantâneo. É aquele em que a consumação do delito se ocorre naquele determinado momento. O estupro, ele é menor. Teoria da atividade responde por ato infracional análogo. Como ele praticou um crime permanente, que foi o sequestro, e atingiu a maioridade, ele vai responder por o ato infracional análogo ao crime de estupro. Contudo, em relação ao sequestro, ele vai responder como maior. Ele vai responder pelo crime de sequestro. Então, nesse exemplo aqui que eu te dei, só para brincar um pouquinho, ele vai responder por, em relação ao estupro, pela prática de ato infracional, responde pela legislação menorista, responde pelo ECA, teoria da atividade. Contudo, em relação ao sequestro, como é um crime permanente, que a consumação dele se protraiu no tempo e o indivíduo atingiu a maioridade, ele responde pelo crime de sequestro. Joãozinho responderá ato infracional análogo à prática do crime de estupro. Contudo, em relação ao sequestro, ele responderá pelo crime de sequestro como maior de idade, por conta dessa questão aqui, ó, de se tratar de um crime de natureza permanente. Tranquilo, gente? Vamos lá. Só dar uma limpadinha aqui no quadro. Pus na lousa negra sem querer. Só um minutinho. Pronto, voltei. Só limpar aqui um pouquinho para não ficar, né? Ainda que nas anotações sobre a teoria da atividade, as condições da vítima, em especial idade, você também tem que lembrar da teoria da atividade. Por quê? Professor, você vê aqui, ó, no homicídio qualificado, artigo 121, parágrafo 4º do Código Penal, ele fala assim, ó, vamos só para a segunda parte dele. No homicídio culposo, a pena é aumentada de 1/3 se o crime resulte na observância de regra técnica de arte, profissão ou ofício, ou se o agente deixa de prestar socorro à vítima, não procura diminuir as consequências do seu ato ou foge para evitar a prisão em flagrante. Sendo doloso, a pena é aumentada de 1/3 se o crime é praticado contra menor de 14, isso aqui você esquece, porque agora o homicídio contra menor de 14 é homicídio qualificado, ou contra maior de 60. Professor, quando eu vou aferir que essa vítima é menor de 14 ou maior de 60? Teoria da atividade, no momento da ação ou da omissão, tá? Teoria da atividade. Então, por exemplo, Joãozinho atira em Pedrinho. Quando Joãozinho atira em Pedrinho, Pedrinho tem 13 anos, 11 meses e 10 dias. E aí? Eu aplico a causa, eu aplico agora, na verdade, gente, mais pra frente eu te explico isso, mas aqui agora, menor de 14 era uma majorante, agora virou uma qualificadora do homicídio, tá? Mas eu vou poder considerar essa qualificadora ou essa majorante quando que você vai olhar a idade da vítima para saber se o crime é qualificado ou se é majorado. Sempre no momento da ação ou da omissão, por conta da teoria da atividade. Joãozinho atirou em Pedrinho. Pedrinho tem 59 anos, 11 meses e 20 dias. Pedrinho é socorrido e morre daí 45 dias. Eu aplico esse aumento de pena aqui de 1/3 da vítima ser maior de 60 nesse exemplo? Não. Por quê? Condições da vítima, em especial a idade, eu vou aferir no momento da ação ou da omissão. Isso é um desdobramento da teoria da atividade. Tranquilo, gente? Sigamos. Lugar do crime, tá? No que concerne ao lugar do crime, nós vamos estudar o que está disposto no artigo 6º do Código Penal. Olha o que fala o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Gente, em relação ao lugar do crime, você tem que lembrar que o nosso Código Penal, ele adotou a teoria da ubiquidade ou mista. Professor, o que é a teoria da ubiquidade ou mista? A teoria da ubiquidade ou mista, ele fala em relação ao lugar. Em relação ao lugar do crime, considera-se praticado o crime tanto onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, tanto quanto onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Vou te dar um exemplo.
O Pedro, ele pega e prepara ali, cria ali uma engenhoca, uma carta-bomba lá na Argentina. Ele manda para um amigo dele que está lá no Paraguai e ele dissimula essa carta-bomba e encaminha aqui o Brasil, onde o alvo está. Explode e mata o cara. Então, ó, uma parte da conduta, fazer ali esse artefato na Argentina. Dissimular o artefato no Paraguai. Resultado, Brasil. Quantos lugares do crime eu tenho nesse exemplo hipotético? 3. Pessoal, por quê? Leia o artigo 6º. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou a omissão no todo ou em parte. Uma parte na Argentina, produzir. Uma parte no Paraguai, dissimular o artefato. Bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, uma parte da ação na Argentina, outra parte da ação no Paraguai e o resultado no Brasil. Quantos lugares do crime eu tenho nesse exemplo nosso? 3 lugares do crime. Professor, por que é assim? Porque o Código Penal, em relação ao lugar do crime, ele adotou a teoria da ubiquidade. Tanto é lugar do crime onde ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, quanto é lugar do crime onde ocorreu ou deveria ocorrer o resultado. Entendeu? Então, nesse exemplo nosso, nós temos 3 lugares do crime. Entendeu, gente? Muitas vezes a gente sofre. Por quê? Professor, eu queria que fosse só um lugar do crime. E aí é onde você erra a questão. Porque você tem que lembrar que o artigo 6º do Código Penal ele adotou a teoria da ubiquidade omissa. Se uma parte da conduta for num lugar, a outra parte em outra, e o resultado num terceiro local, quantos lugares do crime nós teremos? 3. Então você tem que aceitar que o Código Penal em relação ao lugar do crime ele adotou a teoria da ubiquidade omissa. Isso é dizer que quando a ação acontecer num local, uma parte dela em outra e o resultado em outra, você vai ter 3, 4 ou até mais lugares do crime. Não sofra com isso. É perfeitamente possível que um crime tenha mais de um lugar. Basta que a ação dele seja fracionada. Ou o resultado também. Entenderam? Nesse exemplo nosso aqui, quantos lugares do crime nós temos? 3. Argentina, Paraguai e Brasil. Uma parte da ação na Argentina, outra parte no Paraguai, resultado no Brasil, 3 lugares do crime. Por quê? Teoria da ubiquidade omissa. Tanto é lugar do crime onde aconteceu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como onde produziu ou deveria produzir esse resultado. Tá? Então não sofram com isso. Pode ter mais de um lugar do crime? Pode, porque em relação ao lugar do crime, a teoria adotada é a teoria da ubiquidade ou mista. Tranquilo? Tá. Mnemônico para vocês. Agora é aquele bizu, tá? Tá até aqui nesse outro quadro aqui, eu vou voltar. Estava até no início do material, mas eu preferi falar agora. Tá? Qual que é o mnemônico aqui para vocês? O mnemônico aqui é o quê? Para você não errar na hora da sua prova, tempo e lugar do crime. Por quê, gente? Na hora da prova, você vai estar cansado, estressado, pressionado ali. Então, você pode se confundir. E o seu examinador, sabendo disso, ele joga com você. Ele mistura tempo e lugar do crime. Você pode ter dúvida disso. Então, vem aqui comigo que eu vou te dar um mnemônico. Qual que é o mnemônico para você não confundir tempo e lugar do crime? Você vai lembrar do mnemônico luta. Por quê, professor? Lugar do crime, teoria da ubiquidade omissa. Tempo do crime, teoria da atividade. Então, mnemônico, para na hora da sua prova você não confundir teoria em relação ao tempo e ao lugar do crime, você lembra do mnemônico luta. Eu já cheguei a fazer isso aqui em prova, gente. Tava lá na hora da prova, perguntou tempo do crime, eu escrevi luta. Tempo do crime, teoria da atividade. Considera-se praticado o crime no momento da ação ou da omissão. Lugar do crime, teoria da ubiquidade omissa. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como se produziu ou deveria produzir esse resultado. Porque na hora da prova, se o seu examinador brincar com você, mudar isso aí, você pode ler rápido e passar batido. Então lembre-se, mnemônico para não errar, luta, lugar do crime, teoria da ubiquidade. Tempo do crime, teoria da atividade. Beleza? E não sofra. Pode ter mais de um lugar do crime? Perfeitamente possível. Sigamos. Gente, esse quadro aqui, ele vai te explicar uma questão que pode estar atormentando a sua cabeça. Professor, essa regra, deixa eu ver se eu me colocar aqui, se eu vou tampar. Tampa um pouquinho, mas agora eu tiro. Essa regra do artigo 6º do Código Penal, que eu acabei de ensinar, ela é aplicável aos crimes à distância. Professor, o que é crime à distância ou crime de espaço máximo? É quando a conduta e o resultado, é quando o crime
ele percorre 2 ou mais países, tá? Essa regra, gente, eu já me questionei isso muito. Quando eu estudava lá atrás, quando eu fazia faculdade, cara. E eu tinha uma dúvida muito grande. Essa regra, que é esse ponto que eu vou colocar para vocês, essa regra do artigo 6º, ela se aplica para os crimes à distância ou de espaço máximo, que são crimes que percorrem o território de 2 ou mais países. É o exemplo que eu te dei. O cara prepara a carta-bomba na Argentina, dissimula no Paraguai, explode no Brasil. Essa regra da teoria da ubiquidade é para os crimes à distância ou de espaço máximo, que é quando o delito percorre o território de 2 ou mais países. Quando se tratar de um crime que aconteceu dentro do Brasil, porém em comarcas diversas, em cidades distintas, a ação em um lugar, resultado em outro, aí é o chamado crime plurilocal. Professor, o que é um crime plurilocal? É aquele que percorre mais de uma comarca dentro do território nacional, tá? É aquele que percorre mais de uma comarca dentro do mesmo território, mas aqui é dentro do mesmo país, entendeu? Aqui é a regra, é um conflito de competência, e eu vou resolver isso pela regra do artigo 70 do CPP. O que o artigo 70 do CPP fala? A competência será de regra determinada pelo lugar em que se consumar a infração penal. Então pense o seguinte, se for uma infração penal, uma extorsão mediante sequestro com resultado morte, o indivíduo é sequestrado em Goiânia, por exemplo, levado para o interior, lá para Mineiros, que é uma cidade aqui do interior do estado de Goiás. Lá ele passa 30 dias sequestrado e é onde acontece a morte dele. Extorsão mediante sequestro com resultado morte. Te pergunto, isso é um crime à distância ou é um crime plurilocal? É um crime plurilocal, porque crime à distância percorre o território de mais de um país. Crime plurilocal é aquele em que ele percorre mais de uma comarca, mas dentro do território brasileiro, dentro do mesmo país. Como é um crime plurilocal, você não vai aplicar a regra do artigo 6º. Era essa dúvida que eu tinha lá atrás, lá quando eu fazia faculdade. Quando é um crime dentro do mesmo país, mas que percorreu mais de uma comarca, sequestrado em Goiânia, mantido em cativeiro em Mineiros e morto em Mineiros, a regra que você vai utilizar é a regra do artigo 70. A competência para processar e julgar é de onde se consumar a infração penal, de onde acontecer o resultado. Portanto, nesse exemplo nosso, é da comarca de quê? Da comarca de Mineiros, que é onde aconteceu o resultado. Em relação a conflito de competência, uma infração penal que percorre mais de uma comarca dentro do mesmo país, a regra do artigo 70 do CPP, teoria adotada é a teoria do resultado. Quem vai processar e julgar? A comarca onde aconteceu o resultado, onde o crime se consumou. Se for crime à distância ou plurilocal, que são crimes que percorrem o território de 2 ou mais países, aí a regra do artigo 6º do CP, do Código Penal, que adota a teoria da ubiquidade. Tranquilo, gente? Eu preciso que vocês entendam isso aqui. Então, a teoria da ubiquidade, eu já vi questão de prova perguntando isso, não se aplica aos crimes plurilocais, tá certo? Por quê? Porque crime plurilocal, que é aquele que percorre mais de uma comarca dentro do mesmo país, eu aplico a regra do artigo 70 do CPP. Tranquilo? E ainda que dentro de questão de conflito de competência, eu tenho algumas exceções. É a lei do juizado especial criminal, tá? Que ele fala que a competência, né, do GCRIM, do juizado especial criminal, ela vai estar para o lugar em que foi praticada a infração penal, adotando aqui a teoria da atividade. E também, quando se tratar de crimes dolosos contra a vida, tem precedência nos tribunais, falando que o lugar competente para processar e julgar é onde ocorrer a ação ou omissão. Tranquilo, senhores?